Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. As boas-vindas a vocês, a Natália Valente, que é médica, especialista em dor e acupuntura. E dor oncológica realmente é um assunto muito amplo, é um assunto muito importante, é muito comum os pacientes terem dor, ou até é muito comum um paciente que não tem dor, mas ter medo da dor que o câncer pode causar. E isso antes mesmo de esse assunto causar, né, algum incômodo na pessoa, existem também vários mitos e verdades com relação não só à dor no câncer, mas também o tratamento da dor em si. Essa semana eu estava com uma paciente no pronto-socorro com dor, que eu fui lá vê-la. A dor é causa de internação ou de idas ao pronto-socorro de pelo menos 22% das vezes que os pacientes oncológicos vão ao pronto-socorro, por algum motivo, é por causa de dor, para controlar a dor. Então, essa paciente estava lá no pronto-socorro, eu fui vê-la e eu falei, não, vamos prescrever morfina para ela. Aí depois de um tempinho, um residente veio e me chamou aqui e falou, Alex, vai lá conversar com ela que ela não quer tomar, ela está rejeitando. Aí eu fui lá conversar com ela, dona, né, por que você não está tomando remedinho de dor, você não está com dor? Ah, doutor Alex, mas morfina não é para o último caso, não é para o último recurso, não é para quem já vai morrer. Então, veja como o câncer, ele carrega mesmo muitas situações de medo, muitas situações de mitos, e que a gente tem que identificar. A gente vai falar muito sobre dor hoje, e dor também é de você tentar, a dor, como a gente não enxerga, a gente precisa estar muito atento no nosso paciente para a gente ver aonde é que ele está sofrendo. Nem sempre esse sofrimento é fisicamente uma dor física, mas pode ser uma dor emocional, uma dor de não estar conseguindo brincar com uma criança, de não estar conseguindo passear, de não estar conseguindo fazer exercício físico. E muitas vezes, até aqueles pacientes mais antigos, né, do médico que trata oncologia, ou aquele paciente que já está há muito tempo tratando o câncer, às vezes até o próprio paciente tem dificuldade de externar, de falar que ele está sofrendo de alguma coisa, e a gente tem que falar sobre isso. E dentro desse impacto negativo que a dor causa na vida dos pacientes, eu trouxe então hoje a Natália, que vai dar um ar aí de multidisciplinaridade, até porque eu estava falando, em 70% a 90% das vezes nos pacientes com câncer, a gente consegue manejar tudo com medicação, mas vai ter os casos mais complexos em que vão ter que lançar mão de terapias adicionais. E hoje a Natália está aqui hoje com a gente. E eu queria, Natália, que você se apresentasse aí, né, para o pessoal que está aí assistindo e inicialmente aí falar por que você escolheu essas residências, né? Que residência é o médico que fica dormindo e acordando só pensando naquele assunto. Então você dormiu e acordou
por alguns bons anos pensando em dor e você dormiu e acordou durante uns anos também pensando em acupuntura na sua formação, né? Me conta Exatamente, aí. exatamente. Então, Alex, assim, a minha história com dor, ela é familiar, né? Então, assim, eu fui paciente de dor crônica na infância, né? Eu era uma criança que recebeu um diagnóstico de dor crônica, uma dor de difícil controle, que depois de ser avaliada por vários especialistas, não se tinha uma definição do porquê das minhas dores. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a acupuntura, que magicamente resolveu as minhas dores, né? Isso já na minha adolescência, mas eu achei aquilo ali o máximo, né? E nunca me esqueci. Aham. Então, já ali com 18 anos, eu decidi começar a estudar isso, né? E aí me matriculei em uns cursos de terapias naturais para tentar conhecer a respeito da medicina chinesa, entre outras coisas, né? Mas o fato é que o que eu entendia, e eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como que funcionava a acupuntura, né? O que eu entendia a respeito de ciências, né? Ciências básicas Uhum. mesmo, Uhum. não me fez entender como que a acupuntura funcionava, da forma como estava sendo explicado, baseado ali nos conceitos da medicina tradicional chinesa, né? E aí eu entrei no curso de medicina e logo nos primeiros anos eu já percebi o meu interesse pela dor, né? Nessa época, a minha mãe estava tratando de dor crônica. Eu Uhum. não tinha mais dores, mas a minha mãe estava tratando de dor crônica. E surgiu o interesse também de continuar estudando, né? Montei a liga de dor da minha faculdade, que não tinha na Legal. época, e me dediquei a estudar a dor durante toda a faculdade. Fiz projetos, fiz pesquisa, extensão, congressos, tudo voltado para esse tema. E aí foi quando eu me reencontrei com a acupuntura, né? Uhum. Exatamente porque a acupuntura ela é um dos principais aliados no tratamento da dor crônica, né? E é claro que houve uma mudança muito grande do cenário nos últimos 15 anos, obviamente, quando eu comecei a estudar essas coisas. Não haviam tantas tecnologias como tem hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Mas desde o início eu já sabia que eu queria estudar dor e eu já sabia que eu queria fazer a residência em medicina da dor, né? E aí a residência de medicina Você da dor. começou pela medicina da dor. Então, eu tinha essa certeza, Ah, mas ela precisa de um pré-requisito, né? ah, Então eu tinha que escolher alguma outra coisa para fazer. E aí, para fazer a residência de medicina da dor, existem alguns pré-requisitos e a acupuntura é um deles, né? olha, top. Fisiatria, ortopedia, neurologia também são outras opções, anestesiologia Anestésio, né? são outras opções também para fazer a residência. E aí eu vim aqui para Brasília, tô falando de forma bem resumida, né? Mas assim, eu vim aqui para Brasília Tá legal. conhecer o hospital de base, conhecer o serviço de acupunturiatria, conheci o Dr. Fernando Genchon, que me fez cair de amores pela acupuntura nesse momento. Uhum. Então, nesse período que eu fiquei aqui, ele conseguiu assim me mostrar de uma forma simples e resumida, obviamente, né? Uhum. Qual era realmente a ação neurofisiológica da acupuntura, que não Uhum. tinha nada de relação com o contexto da medicina chinesa, né? São coisas que estão juntas, mas são separadas. E a gente também Uhum. vai explicar um pouco mais a respeito. Mas, e aí eu tive certeza de que eu queria aprender como que isso funcionava. E sou Legal. apaixonada por essas duas especialidades, que são muito Uhum. diferentes. A maioria das Com pessoas certeza. nem sabe que tem a residência, né, de acupuntura e de medicina da dor, nenhuma das duas. Mas Verdade.
além da acupuntura, com a residência de medicina da dor, eu tenho aí nas mãos um amplo leque de opções terapêuticas para oferecer para os pacientes com dor. E isso é muito gratificante, eu fico muito feliz em poder estar exercendo esse papel. E incrível, Natália, porque realmente a gente pensa aí numa residência de dor, né? É, realmente, porque você deve ter tido a oportunidade de pegar os casos mais difíceis ali, né? De tratamentos mais complexos da Sim, dor, né? sim. E eu fiz a cirurgia oncológica, né? Lá na minha cirurgia oncológica, realmente era todo dia cirurgias grandes, e não tinha nem como não aprender a operar de tanta cirurgia que tinha ali, que você estava imerso, né, naquele serviço. E eu lembro também que lá, né, nos primeiros estágios que eu tive, foi o estágio de cuidados paliativos, né, dos pacientes terminais que estavam ali, muitos com doença já avançada, mas que eles tinham lá uma organização dos pacientes que estavam em ambulatórios. Então, os ambulatórios tinham um enfoque no bem-estar do paciente, como que ele estava lidando com aquela doença. Não tinha mais a atenção para querer regredir a doença, mas a atenção toda era no paciente se sentir melhor. Então, nesses ambulatórios, como que eu via que esse enfoque tem muito sentido? Porque às vezes você está sentindo uma dor, devido a um problema físico mesmo, e essa dor está te atrapalhando a fazer tanta coisa, tanta coisa. Você está atrapalhando a dormir, você está atrapalhando a comer, você está atrapalhando a ser feliz, você está atrapalhando a ler, a ver televisão, qualquer coisa. Realmente são casos mais desafiadores, que eu imagino que você também teve acesso lá na sua residência, mas que quando é possível tratar, e quando a gente trata essa dor de uma maneira multidisciplinar, de uma maneira dirigida, por quem entende disso, é como se você, de uma semana para outra, você visse um paciente ficar como se ficasse curado. Essa era a minha impressão quando eu tinha lá. Então isso me causou assim uma emoção muito positiva de ver aquelas pessoas ali se reabilitando, vivendo, agradecidas, né? E com Sim. esse apoio. Eu queria que você me desse aí algum exemplo da sua residência, assim, que te marcou. Pode falar também algum caso que não seja oncológico, e se você lembra de algum caso oncológico, também você pode falar pra gente aqui. Então, Alex, mas sabe que, assim, exemplos eu tenho demais, viu? Tanto na minha residência de acupuntura, como na residência de dor, o foco era pacientes oncológicos. Nossa, legal. E assim, a gente trabalhava, quando eu fazia a residência de dor, de acupuntura, a gente trabalhava junto com a equipe de dor e junto com a equipe de cuidados paliativos. Hum, E quando eu fui fazer a residência de dor, a gente também trabalhava com a equipe de cuidados paliativos. Na verdade, a residência foi dor e cuidados paliativos, né? Então, a nossa equipe, ela também fazia a parte de cuidados paliativos. E assim, legal. É isso muito linda essa especialidade. eu, Parabéns. eu sou suspeita para falar, viu? Mas obrigada, assim, eu me sinto muito feliz em ter escolhido aquilo que realmente faz meu coração cantar, né? Como diz o nosso querido mentor, não é? Aham, aham. E assim, eu tenho, obviamente, que os perfis de pacientes são um pouco diferentes, né? Então, assim, Aham. na acupuntura, a gente atendia aqueles pacientes que já estavam estabilizados, né, do ponto de vista Hum, clínico, que já tinham finalizado, estavam finalizando o processo de radioterapia ou quimioterapia.
Uhum. Nós atendíamos os pacientes que já tinham passado pelo procedimento cirúrgico e agora estavam lidando com as dores como sequela, né? E eu vou ter inúmeros casos, assim, para descrever, mas, assim, eu vou pegar um perfil geral, que era o mais frequente, que era o perfil dos pacientes com câncer de mama. Então, a gente atendia as pacientes com câncer de mama. Caso estivesse precisando realizar alguma quimioterapia, que era uma quantidade bem reduzida, para o controle de náuseas, de vômitos associados à químio, para o controle de dores generalizadas, melhora do sono, melhora do apetite. E aí essas pacientes, elas ficavam fazendo um acompanhamento com a gente por um período maior, né? E aí tinha um outro perfil das pacientes que já tinham passado pela mastectomia, ou quadrotectomia, seja com retirada de linfonodo ou não, né? A depender aí de cada caso. E aí passava pelo acompanhamento fisiátrico durante esse processo de reabilitação e voltava com a gente para tratar as parestesias que ficam como sequela, principalmente na Uhum. região torácica posterior, lateral e anterior também, né? Para tratar a dor que fica, muitas vezes dor cervical, dificuldade de mobilidade do ombro com dor, às vezes faz Uhum. capsulite adesiva, Uhum. faz uma síndrome do A manto musculatura, né, ela pode ficar mais retraída, né? exatamente. E aí, às vezes, acaba tendo até o comprometimento também de outras áreas, né? Que é aquela parte da dor que não é necessariamente a dor tumoral, não é necessariamente a dor neuropática, não é necessariamente a dor pelo tratamento em si, porque não teve Uhum. radiação ali, não foi a medicação que deu, mas ficou como uma consequência, por exemplo, por conta da posição que ficou dormindo, por conta do estresse, por conta da falta do sono, e aí podem vir esse tipo de dor também. E aí a gente também entrava nessa parte depois da cirurgia. E os resultados, Alex, são Uhum. incríveis, viu? Inclusive, a Ah, gente tem um livro publicado, uhum. um livro não, a gente tem um capítulo publicado em um livro, Legal. Sim, que é do legal. Tratado de Dor Oncológica, né? Ah, Mas existem aí outros artigos também que foram publicados pela equipe lá, falando, mostrando exatamente esses resultados, né? Numa média aí de 8 sessões, 8 a 16 sessões, num período de 8 sessões, 2 meses, 16 sessões, 4 meses mais ou menos. As pacientes, tudo isso sendo avaliado com a escala visual analógica, deixa eu pegar aqui, uhum. e é essa escala aqui, ó. Não Sim. sei se vocês conhecem, mas isso Aham. aqui é uma escala que a gente utiliza de avaliação. Vou colocar aqui pertinho assim. Onde tem Aham. aqui a numeração da dor, de 0 a 10, né? Uhum. Então, até 3, 4 é uma dor leve, de 4 a 7 é uma dor moderada, de 7 a 10 já é uma dor intensa, sendo que a dor 10 é aquela dor que fica ali considerada como insuportável, né? Isso que era uma das formas, na verdade, de nós estarmos avaliando a dor, né? Uhum. Então, acima de 50% a gente já considera muito bom, viu, Alex? Porque a gente consegue devolver a qualidade de vida. Quando a gente tira um paciente que está aqui Entendi. e traz ele para cá, a gente consegue Uhum. desenvolver essa qualidade de vida de forma incrível. Mas o fato é que o que os estudos que a gente fez lá mostravam é que a gente tinha um alívio em torno aí de 80% da intensidade da dor, né? Além Uhum. de ter sido realizado também a avaliação com goniômetro e outras escalas de avaliação de qualidade de vida também, mostrando uma melhora na catastrofização, uma melhora no Uhum. sono e uma melhora da amplitude de movimento. Pacientes que antes não Top. conseguiam colocar o sutiã sozinhas, aí já Uhum. conseguem colocar, que antes não conseguiam Legal. lavar a sua cabeça porque não tinha essa amplitude do ombro, já Aham. conseguiam fazer isso Top. sozinhas, né? Uhum. Então,
tudo isso são coisas que a gente avalia, né? A gente tinha até conversado um pouquinho sobre isso antes, Uhum. porque assim, quando nós vamos fazer um tratamento para dor, não basta estar avaliando isso aqui, não basta estar avaliando a intensidade da dor, porque isso é uma coisa muito abstrata, né? Vamos ser bem sinceros, que às vezes a gente pergunta assim, quanto que tá a dor de 0 a 10? Às vezes a pessoa não sabe nem dizer qual é a Nunca nem intensidade. pensou nisso, né? É, nunca parei Aham, para pensar. E aí a gente vai aham, estimulando essa autoobservação e aí, assim, isso que é uma das formas de se avaliar. Mas quando às vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu tava no 8 e agora eu tô no 7, não melhorei quase nada da dor. Mas quando você para perguntar, tá, mas e de função? Agora eu já consigo lavar louça, antes eu não tava conseguindo. Agora eu já tô lavando minha cabeça sozinha, antes eu não tava conseguindo. Agora eu tô vestindo minha roupa sozinha, antes eu não tava vestindo. uhum, Então, tudo isso uhum, faz parte também da nossa avaliação, uhum. dentro daquilo que a gente fala, que é você fazer uma avaliação completa da pessoa, né? Isso. Eu já estou adiantando aqui, viu, Alex? Já estou adiantando um pouquinho aqui o nosso... Mas é isso aí. O paciente, ele tem que ser visto como um todo, né? A gente sabe que dentro de um consultório médico, a oportunidade que a gente tem, ou de uma telemedicina, a oportunidade que a gente tem de filtrar tudo que tem de dificuldade, do que a gente pode ajudar o paciente, ele nem imagina, né, do que pode fazer uma acupuntura, né? Então, por isso é importante essa live, né? Acho que muita gente vai ficar até pedir para o médico encaminhar, ô doutor, você conhece algum acupunturista de confiança, né, para me encaminhar, né? Ou um médico de dor. Quantas vezes, né, eu encaminhei algum paciente para um médico de dor e talvez por desconhecer também até a, essa especialidade dele não achar importante ou não ter esperança que aquilo vai melhorar. Então, o objetivo nosso hoje é esse, dar essa esperança que existe alívio, né? E você bem falou aí, a dor é muito mais do que o sintoma, ela é debilidade física e mental. Então, eu queria perguntar para você, você introduzir aí o conceito geral de dor para a gente e você já começou a falar, mas esse passo a passo dessa avaliação sua aí do paciente. Para a gente começar a falar do tratamento depois. Pronto. Então, assim, não vou falar aqui o conceito científico de dor, o que tem na sociedade internacional, né? Mas, assim, o que é importante saber é que dor é toda sensação desagradável que é considerada como sofrida, tá? Para o paciente, no caso, para a pessoa, né? Então, assim, ela está associada a diversos fatores neurofisiológicos. Então, assim, Uhum, no caso do câncer, nós vamos ter um comprometimento, por exemplo, de células que estão se multiplicando, elas estão ocupando um espaço maior do que deveria, isso gera uma sensação de pressão, isso começa a apertar ali os nervos que estão naquela região, isso começa a comprimir outros tecidos que estão próximos, que também são inervados, e isso gera uma sensação de dor, é uma sensação desagradável. Isso provoca um sofrimento. E isso pode crescer em intensidade, né? Nós vamos ter também, por exemplo, a dor neuropática. É um outro tipo de dor, em que nós vamos ter o comprometimento de um nervo em si, que pode provocar uma dor que não é apenas localizada, mas é uma dor que ela pode irradiar. Então, se a gente tem, por exemplo, um tumor na região da coluna, aquilo ali começa a comprimir,
ali na região da coluna lombar, por exemplo, e pode provocar uma dor na perna, mesmo que não exista tumor na perna, mas vai haver aquele comprometimento, né? Além disso, existe a dor relacionada ao tratamento, né? Que é um dos maiores sofrimentos, né? Porque aquilo ali é quase como um pensamento que a gente escuta muito no consultório, é aquela coisa assim, eu vou parar o tratamento, porque se eu parar, eu vou parar de sentir essa dor, né? Que é diferente da dor do tumor, né? A dor do tumor não tem como você interferir, mas a dor do tratamento tem. E eu vejo, na verdade, que essa dor, ela acaba sendo um pouco mais sofrida para o paciente, sabe, Alex? Não sei se você tem essa mesma experiência. Mas aquele impasse, na verdade, ele fica, quero parar o tratamento, quero parar o tratamento. E na verdade, assim, é importante ter o entendimento de que não pode parar o tratamento. E que mesmo que ele esteja provocando ardência, que ele esteja lesionando a pele, que ele esteja provocando alguma queimadura, que esteja atrofiando o músculo ou nervo, só que ele é importante para poder fazer com que você permaneça bem, permaneça vivo, permaneça sem esse tumor. E a gente tem essas outras possibilidades de tratar a dor de outras formas, né? Tem outras opções também, viu? Outras? Tem outros tipos de dor também, né? Mas essas três são as principais, né? Sim, e a dor oncológica, ela é mista, né? Ela pode ter vários tipos de dores associadas e, igual você falou, em cada momento o paciente pode ter uma dor diferente. Então, eu tenho pacientes que, até fiz um questionáriozinho para meus pacientes hoje. O que você já passou aí de dor? Quais foram os seus desafios nos últimos tempos aí que você está aí comigo? Muitos pacientes responderam, doutor Alex, eu não tive dor nenhuma, porque meu câncer foi diagnosticado no início. Então, teve paciente que falou que tinha só um pouquinho de sangramento, né? Um paciente com câncer de colo de útero, outro teve um paciente com câncer de intestino que não sentia dor nenhuma. Como é importante, então, os cuidados de saúde preventiva, as idas regulares ao médico para fazer diagnóstico precoce, até porque o câncer realmente pode não causar dor nenhuma, né? Estatisticamente, 50% dos pacientes ao diagnóstico podem ter dor, ou seja, 50% é muita coisa, né? Então, tem gente que não vai ter dor nenhuma. Então, essas pessoas que têm dor, provavelmente o tratamento vai melhorar. Antes de começar a fazer efeito o tratamento, vamos entrar com remédio de dor. O remédio de dor não vai piorar o câncer. O remédio de dor não vai fazer o câncer crescer, não vai fazer seu corpo ficar mais fraco, não vai acostumar, não vai criar dependência. Então, uma série de coisas que a gente tem que também encorajar o paciente. Então, o que você falou é importante, a gente está sempre encorajando o nosso paciente, dando incentivo para ele, porque o tratamento, sim, pode ser doloroso, pode ser difícil, pode cair o cabelo, pode ter que fazer uma incisão, uma mutilação, mas qual que é o prêmio lá na linha de chegada? É um prêmio maravilhoso. E muitas vezes, realmente, o médico, por ter passado muitos anos ali e visto vários outros pacientes, assim como eles, cruzar aquela linha de chegada, ele tem a esperança, a fé, e que essa fé acaba sendo transmitida em força para o paciente, a ponto dele suportar aquilo com o apoio do médico, dos familiares e da equipe toda, em que o alívio vai chegando. Então, aquele paciente que está recém-chegado vai fazer o tratamento, a dor certamente vai melhorar. Aquele paciente que fez a operação, os primeiros dias vão ser mais difíceis, certamente também, com o tempo, essa dor vai passar, a tendência é ela passar.
até aqueles pacientes também que terminam o tratamento e que ficam com dores crônicas. Se você dá atenção para essa dor, se você tiver gente que entende de medicina da dor, gente que entende de terapia, de acupuntura, por exemplo, você vai ter o alívio da sua dor. Então, o que eu fico encorajando aqui meus pacientes é não desistir. Não desista nunca de cuidar de você. Não ache que é assim mesmo. Não ache que não tem jeito. Não vai achar que o seu problema pode ser parecido com o do vizinho ou de algum parente que foi muito ruim. Que não. Cada caso é um caso. E isso que você falou aí, eu acho que é a coisa assim, mais importante, é da gente dar esse apoio para essa pessoa passar desse período de turbulência aí e Exato. chegar na mansidão. Não é? E assim, acabou que eu foquei ali a respeito da experiência com a acupuntura, né, durante a residência, Alex. Mas, Uhum, assim, a minha experiência com os procedimentos de dor também é muito vasta. uhum, E hoje em dia eu não faço mais muitos desses procedimentos que são um pouco mais invasivos. Eu gosto mais daquilo que é mais realmente ambulatorial, os procedimentos que são minimamente invasivos, né? Mas, assim, além da acupuntura, entrando aí nessas outras opções de tratamento, uhum, às vezes pode ter alguém que pode falar assim, mas eu já me submeti a alguns tratamentos e não aliviou. Mas existem outras opções, tá? uhum, Hoje nós temos as opções de realizar bloqueio de nervos, tá? uhum, Então, isso consiste em quê? Em nós utilizarmos ultrassonografia ou raio-x ou tomografia para poder guiar, então ver ali qual é o ponto que está sendo comprometido. E aí nós vamos colocar uma medicação que vai fazer com que bloqueie totalmente a transmissão de dor ali naquele local. uhum, Então, vou dar um exemplo de um sarcoma, alguma coisa assim, que seja na perna, na mão. Então, você pode sim, fazer o bloqueio alto, pegando os nervos aqui que vem descendo para o braço, se for alguma coisa assim na mão, por exemplo. E uhum, aí, essa sensação de dor, ela não vai passar. E isso tira realmente a dor de toda essa localização. Qual legal. a observação que é importante ser feita, assim, é que tudo isso, cada caso é um caso, né? E é Uhum, preciso realmente conversar com o médico. Isso aí não é uma coisa que o médico da dor vai fazer sozinho. Então, tem que ter verdade. esse diálogo com o oncologista, com o cirurgião oncológico, com Uhum, o paliativista, todo mundo que está acompanhando, né? Por quê? uhum, A partir do momento que a gente tira a dor, a gente pode tirar também outras sensações. Então, a gente pode tirar, por exemplo, uhum, a sensação de toque, né? uhum, Então, você pode ficar sentindo totalmente anestesiado e passar a mão e não ter mais a sensação. Ou pode acabar perdendo força também no uhum, local, né? uhum, Mas isso tudo é possível de ser conversado. Sempre que eu vou fazer um procedimento tem esse tipo de reação? Não, não é assim, tá? uhum, Mas uhum, tudo é importante ser conversado. Eu acho que, assim, o nosso objetivo é informar, né, a uhum, respeito. E eu sempre acho, assim, que é extremamente importante que o paciente ele busque ter conhecimento do que está sendo proposto e tirar uhum, todas as suas dúvidas, né? uhum, E se verdade. avaliar sempre a questão de qual é o desejo, né, do paciente. Então, assim, você falando do caso da paciente que você avaliou e ela não queria tomar morfina, né? Isso. Então, assim, isso é uma coisa tão comum, né? Uhum, É tão é, comum a gente ver pacientes que não querem fazer o uso do opioide porque ouviram várias coisas, viram no filme, leram uhum, alguma coisa na internet, né? isso.
Mas, assim, na verdade, você fica com um receio e que você às vezes nem sabe assim, qual é o real risco, qual é o real efeito colateral dessa medicação que pode acontecer Uhum. nessa dose que você vai tomar, né? Uhum. Então, sempre converse com o seu médico, pergunte a respeito. Existem sempre outras opções. Então, além dos Uhum. bloqueios, existem também as infiltrações, existem as Uhum. opções de serem colocados bombas intratecais lá dentro da coluna, que fica Uhum. jogando a medicação de forma contínua e você não precisa mais ficar tomando remédio. Então, são Uhum. opções que dão uma liberdade muito grande para a pessoa. Uhum. Quando tem, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade estomacal, quando tenho que tomar medicações analgésicas, não consigo mais tomar. Então, Uhum. nessas situações, sempre Uhum. a gente vai pesar aí o benefício do que vai ser feito, né? Uhum. E eu sempre opto por iniciar com o mais simples para depois evoluir para o mais complexo, né? A depender do quadro de dor que o paciente esteja sentindo, né, no momento. Uhum. Então, são bloqueios aí de plexo celíaco, é isso? De gânglio Tem estrelado. tem vários Aham. bloqueios. Plexo celíaco, gânglio estrelado, gânglio hipogástrico, gânglio Aham. ímpar, bloqueio trigeminal, pode Uhum. fazer bloqueio de nervos periféricos, então radial, ulnar, mediano, Uhum. pode fazer bloqueio de plexo lombar, pode fazer plexo braquial também, a depender Uhum. de qual seja a queixa. Normalmente, quando são tumores de abdômen, né? Então, fígado, pâncreas, intestino, útero, bexiga. Então, a gente tem que fazer a abordagem mais hipogástrico, celíaco, limpa, Uhum. porque é o que vai pegar essa região, né? Aí, se for alguma outra coisa, aí a gente vai pegar também, tem a possibilidade de pegar os dentes periféricos também. E aí, além disso, a gente pode pegar, no caso, assim, ajustar as medicações, né? Uhum. Para fazer não somente o bloqueio com a medicação, mas fazer Uhum. também a neurólise, né? Seria a neurólise, fenolizar, Sim, colocar o você vai fenol. desativar aquele nervo, Exato. né? E aí, enfim, isso aí normalmente já é feito num segundo momento, depois que já foi tentado o bloqueio, teve um bom resultado, só que o bloqueio, depois que passa o efeito da medicação, o nervo volta a funcionar Uhum. normalmente, né? E aí a gente pode fazer a finalização, porque aí a gente não tem mais o retorno dessa condução nervosa, né? Uhum. Eu falei da última vez que eu fazia um ambulatório, eu lá como acadêmico, lá era bem novinho, eu acompanhava uma anestesista especialista em dor, e me chamou muita atenção um paciente com câncer de cabeça e pescoço, ele tinha uma dor assim, irradiava, acho que aqui para cima, e ela pegou e bloqueou aqui esse nervinho que passa aqui em cima, né, o nervo temporal, né, e pegou outros nervinhos, fez outro bloqueio aqui. Na mesma hora, assim, o paciente já estava outro e diminuiu as medicações. Isso aí, sim, me chamou a atenção muito, porque é aquilo que eu falei, é como se ele tivesse tirado o tumor daquela paciente que estava ali com aquela dor, e câncer dói, pode doer, e por isso que é importante. Parece que você está aí falando de tudo isso, né? Algum paciente pode pensar, meu Deus do céu, o que será isso, esse bloqueio, esse negócio? Mas calma, você estando na mão de um profissional experiente, de alguém que entende, de sabe por que está fazendo aquilo, né? Uma coisa, né? Eu faço cirurgia, eu entendo por que é a cirurgia. Talvez a cirurgia é uma coisa mais fácil, mais simples de explicar. Eu vou fazer uma linha operação,
eu vou no médico, ele vai no hospital, anestesia, corta e tira o tumor. É mais simples de explicar, é mais intuitivo. Mas, né, tudo isso que a gente está falando aí das coisas que ajudam a cuidar da dor, além dos remédios que a doutora Natália está falando, são coisas que vão somar e fazer até com que as medicações fiquem numa dose menor, de repente com menos efeitos colaterais. Sim, E aí a sim. gente podia entrar nesse tema final aí, para a gente falar um pouquinho mais de acupuntura, que é uma prática milenar, né? Ela até acho que em 2010 era patrimônio da humanidade, né? Uma coisa assim. Se você pode me corrigir se estiver falando errado, e considerado como se fosse um patrimônio da humanidade, né? Imaterial, né? Porque... Hã? Patrimônio imaterial. Isso. E aí eu queria que você me desse uma introdução aí, breve aí, Natália, né, dessa especialidade aí que eu vejo que você fala com muita paixão, com muito amor pra gente aí. Se a gente for entrar nesse tema, eu vou dizer que eu passo mais 1 hora falando aqui, viu? Tenho certeza. Sem parar. Mas, assim, o fato é que, assim, a acupuntura, ela é uma técnica de tratamento milenar, sim. Iniciou aí com os orientais, né? Então, existe aí a medicina chinesa, existe aí a acupuntura chinesa, a acupuntura japonesa, a acupuntura coreana também, né? Todos eles juntos, né? Diz que o princípio mesmo foi realmente na China, mas essa informação ela foi sendo transferida e já ali 2000 anos de Cristo já se tem registros, né? Separados aí. Mas, assim, a acupuntura ela é apenas uma parte da medicina chinesa, tá? Quando a gente fala em medicina chinesa, a gente não está falando de acupuntura. E para o cirurgião, né? Então, entender Obrigado. como se a acupuntura fosse a parte cirúrgica da medicina chinesa. Então, Legal. porque é a parte em que eu vou fazer penetração no corpo, em que eu vou penetrar tecidos. É com a acupuntura. Então, a medicina chinesa, ela inclui aí, por exemplo, a fitoterapia, que é como se fossem os remédios que nós temos na clínica, né? Ele tem, por exemplo, a parte do Qigong, a parte do Tai Chi, que é a parte de movimento, que vai estar entrando aí no que seria a fisioterapia, o que seria aquilo que está relacionado à mobilização do corpo para poder ter o tratamento, ter a resolução, né? Uhum. E aí a acupuntura, você olha assim, não tô com minhas agulhas aqui, mas você olha agulhas que hoje em dia são finas, são esterilizadas, e elas entram no corpo, e você pensa assim, mas como que isso era a parte cirúrgica, né? Mas você vai pensar que as agulhas de acupuntura antigamente, deixa eu ver se eu tenho modelo. Eita, gente, não tenho nenhum modelo aqui para mostrar. Mas assim, pega aqui essa caneta e você pensa que uma agulha, antigamente, ela podia ser deste tamanho e desta grossura aqui. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, porque não precisa. Então, existem algumas agulhas de acupuntura antigas que elas eram assim achatadinhas. Então, quando você olha, elas são muito mais semelhantes a um bisturi do que a uma agulha. Por quê? Eles precisavam de diversos tipos de agulhas diferentes, com diversos tipos de pontas diferentes, para tratar as mais diversas patologias. Entre elas, por exemplo, um abscesso. Você tem um abscesso, você precisa tratar. Então, o que você faz hoje? Você drena, né? Quando precisa drenar, né? Se tiver indicação de drenar, né? Você drena, você vai lá, faz uma incisão, bota um catéter, ou se não só mesmo um dreno, né? Faz alguma coisa ali para poder retirar. Mas antigamente eles pegavam a agulha de acupuntura, iam lá, faziam a incisão e faziam essa drenagem. Top. Resolveu. Né? E aí você pensa assim que tem escrito nos livros antigos que você faz acupuntura para tratar abscesso.
Mas não é, assim, é descrito, isso tá lá descrito. Mas hoje em dia a gente não faz mais isso, porque não Uhum, precisa, tá? uhum, uhum, Então, porque hoje em dia a gente tem a chamada medicina ocidental, né? Que mesmo na uhum, China, no Japão, eles realizam as mesmas técnicas que nós, com todas as especialidades, clínica, médica, uhum, cirurgia, oncologia, mas uhum, existe essa uhum, diferença, né? Do que é a medicina oriental, do que é a medicina ocidental. uhum, uhum. Então, eles têm tudo da medicina ocidental lá. E eles também não fazem mais acupuntura para tratar abscesso. Então, assim, eu falo isso por quê? Porque é importante entender que existe uma origem, né? Sim, Existe uma evolução. E se você for pensar que a medicina grega, ela também não funcionava da mesma forma como ela funciona hoje em dia, graças a Deus, né? a mesma coisa, a cirurgia era feita sem anestesia, não tinha anestesia. Pra que isso, né? Ah, Então, hoje em dia não precisa mais disso. Então, assim, bom, e aí, assim, dessa forma, a acupuntura, ela veio evoluindo, tá? E existem muitos relatos de muitas opções terapêuticas que são realizadas com a acupuntura. Mas, assim, eu vou aproveitar esses nossos últimos minutinhos para frisar o fato de uhum, que todos esses relatos hoje, eles são relatos científicos, tá? uhum, E aí eu uhum. fiz uma pesquisa rápida aqui no PubMed. Para quem não sabe, o Legal. PubMed é um centro de pesquisa de artigos científicos, onde quando a gente estuda um assunto e a gente publica as novidades sobre como vai ser realizado um tratamento X, Y ou Z. Então, na maioria das vezes, esses artigos ficam vinculados ao PubMed, né? E aí eu fiz uma pesquisa, nós temos quase 40 mil artigos publicados. A questão toda é porque, assim, as pessoas acham que não tem publicação. Uhum, As uhum, pessoas acham que tudo da acupuntura é o que foi passado pelos livros da antiga medicina chinesa. uhum, uhum, Então, assim, nos últimos nos últimos 50 anos, nós temos aí, foram realizados aí mais de 35 mil publicações vinculadas aqui ao PubMed, né? que top. Mas É já muita coisa. existiam as antigas, né? Assim, o fato é que a cada ano isso cresce, né? E a tendência é que vá crescendo cada vez mais. Para causas diversas. E para dor é o que Uhum, mais se estuda, a acupuntura, né? E assim, diante disso, eu quero finalizar dizendo que assim, o que a gente faz com a acupuntura, o que o médico acupunturiatra faz, é baseado nas pesquisas, é baseado na ciência. Existem muitas uhum, coisas ainda a se evoluir a respeito do uhum, conhecimento do corpo humano, né? E à uhum, medida que a com gente vai certeza. entendendo mais o corpo humano, a gente vai entendendo mais a respeito de diversos outros tratamentos e a acupuntura está incluída aí. Então, não pensem que a acupuntura é uma coisa mística, que a acupuntura é uma coisa simplesmente antiga e milenar, porque ela tem a sua origem antiga e milenar. Mas se você for pensar, toda a medicina ela tem uma origem na antiguidade, né? Muito bem. É, Assim, bela comparação. Muito legal. assim Com como certeza. toda a nossa medicina ocidental ela evoluiu, a acupuntura ela também evoluiu, e o que a gente faz hoje não é a mesma coisa que se faz há 100 anos atrás. E deem graças Uhum, a Deus por isso, porque hoje em dia é tudo esterilizado, é tudo descartável. A uhum, gente uhum, usa técnicas associadas que têm efeitos mais rápidos, é menos doloroso. E uhum, a gente consegue avaliar de forma numérica, né? A questão dos uhum, estímulos, quanto de estímulo a gente faz para ter uma liberação de substância X de serotonina, quanto de estímulo a gente faz para liberar endorfina e por aí vai. uhum, E uhum, assim, uhum. muitos pacientes me perguntam se a acupuntura é místico, diz que não quer fazer porque tem receio. E aí é um assunto para uma outra live também, mas Aham. assim, eu sou, Se tem eu sou. remédio ali na pontinha. Se tem remédio também, não tem remédio, viu, gente? Não tem remédio na pontinha.
O remédio, ele é todo liberado pelo seu corpo. A gente estimula que o seu corpo produza essas substâncias, né? Sem remédio externo, sem nada mais. Mas assim, eu sou cristã e eu tenho plena convicção ao afirmar para vocês que o que a gente faz é baseado em neurofisiologia, tá? Então não está baseado em taoísmo, não está baseado em hinduísmo, não está baseado em nada de cunho religioso. E existem sim os fundamentos da medicina tradicional chinesa e eu acho que é algo a ser estudado ainda, a ser respeitado. Eles têm um raciocínio muito interessante que originou tudo isso, né? Mas que hoje a gente já vai aí tomando os rumos do que a gente chama da acupuntura médica ocidental. Então, a gente vai estimulando seus nervos, vai estimulando seus músculos, vai estimulando o cérebro a produzir substâncias boas. E é assim que a gente tem a nossa definição do que vai ser tratado e qual vai ser o objetivo. Muito legal, muito legal, Natália. Falando sobre tecnologia, falando sobre futuro. E a gente, realmente, o fato é que a gente conhece muito pouco ainda sobre o câncer, né? Se a gente for pensar do que a gente tem que descobrir, né? O tanto quantos tumores que a gente vai, que a gente chama hoje por um nome, que a gente vai daqui a alguns anos chamar de vários subtipos, de vários genomas, de vários tipos de pacientes. E eu imagino que a acupuntura, do mesmo jeito, vai evoluir bastante, até para que os trabalhos, né, cheguem nos milhões, mas com certeza vai chegar lá, não tem nem dúvida, porque funciona, né? Você que está aí no seu dia a dia, você vê isso, e com certeza existem países, e você pode de repente falar dos países de primeiro mundo, talvez que estão mais evoluídos nessa cultura do uso da acupuntura. Hoje eu mandei uma mensagem de áudio para meus pacientes, falei que ia fazer uma live com vocês sobre acupuntura, e um paciente meu que é lá da Itália falou: nossa, acupuntura sim, lá na Itália a gente usa muito, e é muito difundida lá na Itália. Então é isso, acho que tem muita coisa para a gente aprender. Só de eu estar falando aqui com você, né, de eu fazer essa live, olha que coincidência. Hoje eu estava atendendo uma paciente, acompanhante dessa paciente, é médica acupunturista. Então eu estava perguntando para ela: o que você mais trata no consultório? Ela falou: com certeza é ansiedade e dor, né? No Brasil, 40% das pessoas sofrem de dor, alguma dor crônica, né? Então, como que a gente pode usar aí muito mais aí essa especialidade linda aí que você está apresentando aqui para gente? E eu quero agradecer aí por você estar aqui e com certeza ao ouvir sobre isso, ao estudar sobre isso, né? E até os médicos também, até os pacientes podem procurar ativamente os acupunturistas e assim obter vários benefícios cientificamente comprovados e dentro, né, dessa qualidade altíssima aí que a Natália Valente produz para os pacientes dela. Obrigado, viu, Natália? Tem muita coisa a ser falada, mas assim, eu me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber mais a respeito, se seria o caso realmente de procurar um especialista em cultura ou um especialista em dor. E para quem quiser mandar um direct, meu Instagram é DRA, doutora Natália Valente.dor, né? E vai ser um prazer ter vocês lá também acompanhando. Teve uma pergunta aqui, rapidamente. A acupuntura trata depressão? A acupuntura trata depressão, mas eu não aconselho que seja um tratamento único, tá? Olha que legal, olha que legal. Então, assim, existem as situações em que a acupuntura ela pode ser o tratamento. Existem as situações em que a acupuntura ela deve ser um coadjuvante. Então, no caso da depressão, é necessário fazer o acompanhamento psicoterápico, tá? Porque com a acupuntura a gente vai fazer com que o seu cérebro produza mais substâncias
que vão te fazer ficar mais positivo, vão fazer te sentir melhor, vão te fazer dormir melhor. Só que aí você sai da acupuntura e aí você entra de novo na rotina, na situação, né? A gente entende que cada pessoa tem a sua história e aí vai começar a acontecer aí situações diversas e aí você volta a ficar um pouco para baixo. Então a terapia, ela é o processo que vai ser essencial para fazer aí uma virada de chave, né? E em algumas situações vai precisar sim da medicação, tá? Isso aí é um outro assunto também que a gente precisa explorar mais. Mas, assim, não pode ter receio de medicação, gente. Tá com medo, tá na dúvida, converse com o seu médico, tira todas as dúvidas, porque sempre o objetivo é te dar mais benefício do que malefício. Então, se vai fazer bem, por que não tentar, né? E eu quero agradecer a todo mundo aí que tá aí, nos ouvindo, e qualquer hora a gente vai estar junto. Um grande abraço, então, Natália. Fica com Deus você e todos que estão aí. E até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio. E eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.